O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados. Mais uma vez, uma santa e abençoada noite a todos. Quero mais uma vez cumprimentar todos aqueles que nos acompanham de suas casas. Que Deus possa chegar aos lugares aonde nós sacerdotes não podemos ir, nem a evangelização pode chegar, mas através hoje desse meio de comunicação, muitas pessoas estão tendo essa grata alegria de acolher aí neste lugar, na sua casa, no hospital, em qualquer lugar, esta palavra de Deus. Então vamos estar juntos, quero estar junto com todos vocês, e vamos aproveitar essa noite maravilhosa, porque não se trata simplesmente de uma recordação. Claro, nós estamos diante de uma liturgia em que nos faz recordar o nascimento. Não o nascimento de um homem, uma criatura,
nós estamos falando de um nascimento que muda toda uma história, só sendo de fato algo de Deus para durar e perpetuar durante tantos séculos. E até hoje, esse nascimento causa impacto. A gente precisa entender que Jesus, ele tem um grande significado para a humanidade, o tanto que nós conhecemos antes e depois de Cristo. E nós não podemos simplificar. Ao tempo, e ao mesmo tempo que nós não podemos simplificar, Deus se faz de uma forma simples. Mas o fato de ser apresentado de uma forma simples, numa manjedoura nessa noite, o seu nascimento, de uma forma curiosa, a gente começa a perceber a forma de Deus agir no mundo. E isso é importante para a nossa vida. Como Deus age na história. E nós temos muitos exemplos de como Deus agiu no decorrer de toda a história da humanidade. Se a gente perceber a genealogia de Jesus, que parte do seu pai José, é uma genealogia que vem desde Abraão. Isso no Evangelho de Mateus é uma genealogia que vai passando por diversos capítulos. E Mateus, ele vai apresentar essa genealogia dividida em 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, de Babilônia até José. Nós conhecemos 14 gerações. Quando na liturgia surgia a genealogia e que se repetia aqueles nomes estranhos, aqueles nomes meio complicados da gente poder falar, eu logo queria, e até me perguntava, por que o agiógrafo ou Deus não poupou essa parte chata da Bíblia, como o livro dos Crônicos? Porque aquilo que a gente não entende, a gente acha que não tem importância. E eu comecei a perceber que de fato, nós precisamos ver os mínimos detalhes de tudo aquilo que Deus faz, para que a gente entenda a nossa história também. Nós não podemos somente olhar para a história de Cristo sem que eu me insira dentro dessa história também. É aqui que nós vamos começar a compreender que dentro de toda a história bíblica, nós vamos enxergar personagens importantíssimos e personagens corajosos, homens que tiveram coragem. E coragem é um dom de Deus. Só que ao mesmo tempo que as Sagradas Escrituras apresentam para nós homens virtuosos, corajosos, audaciosos, e podemos aqui trazer o primeiro dentro da genealogia, através do Evangelho de Mateus, que é Abraão, porque vocês sabem, o Evangelho de Lucas traz a genealogia a partir de Adão, cada um com o seu significado. Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa construção da história. E a construção da história não é feita por personagens perfeitos. Nossa mania de querer eliminar a imperfeição da nossa história, não é verdade? A gente muitas vezes olha para o nosso passado e nós gostaríamos de apagar as coisas ruins. Se eu pudesse colocar na sua mão um caderno e dizer para você: escreva aqui o que você gostaria que pudesse ser apagado da tua caminhada, com certeza você ia trazer recordações de algumas circunstâncias da sua vida que talvez até hoje marcam. São circunstâncias de erros, de pecados, de tantas situações que a gente gostaria de apagar. Mas por que a Bíblia ela faz questão de trazer não só a experiência de sucesso dos homens de Deus? Porque se a gente também pudesse pensar assim, Jesus também não só é apresentado a sua história de sucesso. Nós vamos acompanhar a partir deste Natal aquilo que é a figura de Jesus na humanidade. Mas aos olhos do homem, Jesus ele entra no fracasso. Calma, muito cuidado, porque nós podemos entender de forma errada. O que é o fracasso segundo os olhos dos homens?
É quando Jesus, após realizar toda a sua obra de salvação, aquele homem surge como a grande esperança da humanidade, mas agora ele é condenado à morte. Isso aos olhos do homem é um fracasso. Aos olhos da humanidade, aquele homem do qual nós depositávamos toda a esperança, parece que agora ele fracassou. Mas o que é fracasso para os homens é sucesso para Deus. Posso repetir? Aquilo que é fracasso para os homens, para Deus é o sucesso. Vamos entender um pouco de toda esta pedagogia que Deus nos ensina dentro das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para o nosso passado, e quando nós olhamos para o passado do povo de Israel, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos começar a perceber que em nenhum momento nós podemos eliminar, apagar ou querer modificar aquilo que já está escrito. Olha para Abraão. Conhecemos Abraão como homem da fé. Se a gente olha para Abraão, da onde é o princípio dessa genealogia, do qual é apresentado na vida de Cristo, e Abraão é o primeiro. É primeiro por quê? Porque a promessa vem de Abraão. Que promessa é essa? A promessa de um Salvador, de um Messias, de um filho do homem no sentido divino. É dele que virá a promessa do qual todo o povo aguarda. Da onde vem a promessa? Vem de um povo. Que povo é esse? Aquele que é da linhagem de Davi. E quem faz parte dessa linhagem de Davi? Abraão. Abraão é o pai da fé. É aquele do qual teve coragem de abandonar. Nós escutamos hoje no relato do anúncio, no início da missa, do qual é aquele que teve coragem de deixar tudo que possuía, tudo que tinha, para poder ir a um lugar desconhecido, ir a uma terra prometida. Há uma promessa: deixa a tua casa, deixa a tua terra, deixa a tua pátria. Isso significa o quê? A nossa vida ela é feita de rompimentos. A nossa vida ela é feita em todas as fases de rompimento. A todos os momentos nós temos que romper com alguma coisa da nossa vida. Se a gente vê a dinâmica da vida é assim, né? A gente vê que a dinâmica daquilo que é o maior dom, que é o dom da vida, quando o verbo se encarna no ventre da Virgem Maria, há um momento em que o verbo se encarna, mas vai ter um momento do rompimento. Há um momento da descoberta da gravidez da mulher, mas vai ter um momento que a criança ela já vai ter que viver a experiência de deixar. Não existe coisa mais bela do que o ventre de uma mãe. A gente sabe que o ventre da mãe é onde a criança é nutrida desde o interior. Eu costumo dizer que a criança no ventre da mãe é aquela que comunga sem fazer a primeira comunhão. Porque todo alimento que entra no coração de uma mãe entra também para o seu filho. O alimento da mãe é alimento do filho. Mas vai chegar um momento que é preciso a mãe entender que o próprio corpo, pela própria natureza, vai expelir. O corpo expulsa, porque há um tempo para cada coisa. Há um tempo para a gestação, há um momento do nascimento, há um momento que o umbigo umbilical vai ser rompido. Dói, é o rompimento, uma ligação perfeita entre a mãe e o filho. Mas vai ter um momento que vai ser rompido, vai se romper. Tudo na vida a gente vai aprender, filho, tudo. Nós vamos perder tudo. Uma noite de Natal, padre, o senhor poderia falar de palavras de conforto. Não fala desse negócio de rompimento não, porque esse ano eu já perdi tantas coisas. Vai passar um ano, eu já perdi tantas coisas. E você vai perder muito mais. Fique tranquilo. Você olha para o padre agora, careca. Um dia eu tive que perder meu cabelo. Um dia a gente vai ter que perder a nossa própria saúde. A gente vai perder a nossa afeição. Por mais que você cuide, que estique, por mais que você pague caro naquilo que é a manutenção da carcaça, você pode ir nos melhores especialistas e tentar segurar por um tempo, mas um dia você vai ter que romper com isso, com a afeição. Jesus nos ensina esta preciosidade da nossa vida. Quando diz Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua casa, deixa aquilo que é a tua segurança e vai à terra onde eu te indicar. Quando Deus te pedir para você deixar algo, pode ter certeza que Ele tem algo muito maior para você. Só que às vezes nós estamos presos aos nossos sonhos, à nossa pátria, à nossa terra, ao nosso conhecimento, à nossa capacidade.
Nós muitas vezes somos surpreendidos quando Deus ele diz para nós ter que deixar algo na nossa vida, e tem algo que nesse tempo em preparação para o Natal, Deus ele pede que a gente deixe. Qual é o melhor pedido de Deus a cada um de nós nessa noite? Abandone o seu pecado. Abandone. A gente aprende a deixar tantas coisas, mas às vezes nós estamos apegados ao pecado, nós estamos apegados às coisas pequenas. Então Abraão é o primeiro dentro dessa linhagem, dentro desse povo escolhido, e a gente vai enxergando em Abraão dons e fraquezas. Deus faz uma promessa de um povo numeroso para Abraão, faz uma promessa de uma terra onde corre leite e mel. Ele vai fazer uma promessa a Abraão de um filho, porque como é que nós vamos continuar essa história se não houver descendentes? Como é que Deus faz uma promessa e não dá descendência? Então o homem às vezes fica preocupado com o tempo. E assim Abraão ficou com Sara meio preocupado e perguntando: quando vai acontecer isso? Nós já estamos de idade avançada e a promessa de Deus não se cumpre. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Calma. Aí Abraão, o santão, o homem da fé, escuta de Sara falando assim: amor, tá vendo a empregada? Ela é jovem. Quem sabe você não tem um filho com a empregada? Abraão por dentro falando: uau, na hora. Mas não, amor, isso não. Não, mas por dentro ele: vamos para cima. Se partiu da mulher. Então assim o fez. Assim Abraão se deitou com a empregada e nasceu o filho, achando que estava fazendo tudo certo, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E de repente nasce o filho que não é da promessa. E Deus fala: não é o filho da promessa, isso é o filho da carne. A ação da carne, a ação do Espírito. A minha promessa não será revogada. A minha promessa continua, mas no meu tempo. E no tempo de Deus, Sara, de idade avançada, estéril, fica grávida de Isaac. Deus é o Deus da promessa, e as promessas de Deus se cumprem no tempo determinado. E eu peguei esse primeiro exemplo porque ao mesmo tempo que eu falo de Abraão como homem da fé, é um homem segundo a carne também. Entende? E eu poderia fazer outro exemplo, outro da linhagem, da genealogia, é o próprio Davi. Se a gente olha para Davi, vai passar também em Mateus, dentro da genealogia, uma figura chamada Betsabeia. Betsabeia era a esposa de Urias. Urias era um soldado, um dos grandes, vamos assim, de confiança de Davi. E Davi, cheio de mulher, cheio de poder, cheio de tudo, Deus colocou tudo na mão de Davi. E Davi se embesta para a vida de Betsabeia, se encanta e começa a ficar apaixonado pela esposa de Urias. Mas ele já não tem, sim, para mostrar para você que Deus escolhe até mesmo esses fracos homens dentro dessa caminhada, para mostrar que a obra não é de Davi, para mostrar que a obra não é de Abraão, para mostrar que a obra não se trata dos homens, é uma obra de Deus. Ele escolhe homens fracos dentro dessa história. A história é feita de homens virtuosos, mas homens fracos, como você e como eu. Então não fica aí se colocando somente como vítima. Ai, porque eu sou fraco, eu não dou conta de nada, a carne é fraca. Sim, você é fraco, mas se você se comportar como um verdadeiro cristão, você vai ver o homem forte e a mulher forte que existe dentro de você. Dentro desta grande genealogia até chegar a José, fomos aí escalando entre Abraão e Davi, 14 gerações, entre Davi e o exílio da Babilônia, porque entre Davi e o exílio da Babilônia houve um verdadeiro perder do povo de Israel. O povo se perde, o povo se afasta de Deus, houve uma decadência, mas apesar da decadência do povo, a história não para. Apesar da infidelidade do seu povo, o agir de Deus continua.
por meio de homens e mulheres que decepcionaram nesta caminhada até chegar a José. Apesar do pecado do homem, a linhagem de Davi foi a eleita e escolhida para que dali surgisse o Salvador da humanidade. E o que isso traz de bom à minha vida? Muitas coisas, ô cabeção, preste atenção, porque nós não somos uma figurinha jogada ao ar. Deus de repente pensou em você e falou: eu vou jogar ali porque eu não tenho nada que fazer. Não, você tem uma história, você também veio de uma descendência, você também veio de uma origem. Nós temos uma origem. Claro que aqui poderíamos falar de uma origem meramente sanguínea, do sangue, mas nós podemos falar também de uma origem espiritual. Apesar de tantos pecados naqueles do qual originaram ali a vinda de Jesus, apesar dos seus pecados, Jesus entra na história. E aqui é a cereja do bolo. É aqui que a nossa história nessa noite está em jogo. Porque muitas vezes nós vamos levando a nossa vida como se ela fosse um acaso, como a teoria, né, da conspiração, dizendo que nós somos fruto de um acaso, somos frutos de um acaso. Então nós não somos fruto de uma origem no jardim do Éden, como nós conhecemos dentro das Sagradas Escrituras, e o homem começa a querer criar, inventar e querer dizer que nós viemos. Não, mas nós somos cristãos, nós temos uma origem, nós somos pertencentes a um Deus. É aqui que mora o segredo dessa noite de Natal, para que você saia desse lugar falando bem assim: eu sei a minha origem, eu sei a minha história, para que você não fique mais preso naquilo que não deu certo, para que você não fique sendo bombardeado por Satanás, que a todo tempo fica jogando na sua cara e falando: olha o que você fez, olha o que você fez. Sabe aquelas mulheres chatas que a pessoa errou na vida, o marido errou, pediu perdão, está tudo resolvido, passou 10 anos, 5 dias, 21 horas, alguns segundos, lembra daquele dia 10 anos atrás, olha o que você fez. Nós temos essa mania de voltar no erro do outro, de querer captar e voltar para aquilo que é mal na nossa vida. Eu posso te dizer que nós temos dois caminhos: romper com aquilo que nos prende ao passado de mal, ou aproveitar o mal que o passado acabou me trazendo e transformar no trampolim, ao invés de ser motivo de queda, ser motivo de glória, ser motivo de falar: olha da onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida, apesar da minha miséria, apesar do meu pecado, apesar da minha ínfima fraqueza, Deus me trouxe até aqui. E o meu passado não vai se transformar mais em algo que me aprisiona. Assim como a vida de Cristo, que quando entra na história, no último descendente, que é José. José é o último daquela história que parecia que não tinha fim. Parecia que aquele povo acompanhava uma história que não tinha um final feliz. Eles começavam a ver que cada vez mais o povo se perdia. E nesta leitura primeira de Isaías, o povo estava em meio à escuridão. E eis que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Sabe o que significa isso? Significa que quando uma pessoa está nas trevas, isso por graça de Deus, eu já experimentei muito na minha vida, de encontrar pessoas na escuridão, de encontrar pessoas perdidas, de encontrar pessoas sem sentido na vida, perdidas, e de repente a gente tem aquele encontro de poder falar de Cristo, e aquela pessoa que já não tinha mais sentido na vida, começa a encontrar uma fagulha de luz. Pessoas que talvez queriam desistir de tudo, de repente surge aquela luz. Qual é essa luz? É a luz da esperança verdadeira, é essa luz que traz ao coração esperança. Gente, não existe coisa melhor do que você levar uma pessoa que está na escuridão para a luz. A luz que Jesus resplandece nessa noite de Natal não é uma luz simplesmente agora para um povo que andava nas trevas,
agora é para o mundo que jazia nas trevas. Cristo, Ele veio para iluminar a face da terra. Ele veio para aqueles que estavam na escuridão. Ele mesmo vai dizer lá na frente, Ele não veio, o médico não veio para os que são, mas para aqueles que estão doentes. É isso, Cristo veio para aqueles que estão doentes, exatamente, não é buscando a perfeição, achando que você vai ser perfeito, você vai agradar a Deus, não. Deus veio para nós. Essa luz veio para reinflamar a nossa vida, que às vezes está tão cheia de trevas. Aí a gente escuta uma história que muda a humanidade, que muda a nossa vida, e a gente muitas vezes só vai pensar nessa história com um significado na minha vida, quando nós estamos passando por momentos de escuridão. Hoje, aqui na nossa paróquia, nós fizemos um velório, e foi muito significativo para mim, porque há muito tempo não tinha velório aqui na paróquia, e uma pessoa que estava com a vida normal, trabalhando, veio do seu trabalho no domingo, deitou, e ao deitar teve um infarto. Jovem, infartou, deitou e dormiu e não acordou mais. E eu comecei a pensar em tudo aquilo que a gente estava vivendo em pleno véspera de Natal. A gente recebe a notícia de uma pessoa que a gente ama já não está no meio de nós. Aí eu comecei a pensar e comecei a imaginar nessa minha vida de padre. Eu falava isso hoje na hora que eu estava fazendo a recomendação. Nessa vida de padre, o que convite eu já recebi para fazer casamento não está na história. Estou bombardeado de pessoas: padre, faz meu casamento, padre, faz meu casamento, padre, faz meu casamento. Tem gente que pede para o padre fazer casamento, ainda não tem nem mulher, não tem nem marido, já estava falando: padre, faz meu casamento. Eu falei: cara, tu vai casar com a sombra? Não, porque já estou profetizando, o padre já tem. Então, é engraçado, eu fiquei imaginando isso. Muitas pessoas pedem: faz o meu casamento, faz o meu aniversário, faz tudo celebrativo. Agora nunca ninguém falou assim: padre, quando eu morrer, faça o meu sepultamento. Nunca ninguém chegou e falou: padre, quando eu morrer, o senhor faz um sepultamento bem bonito para mim. Sabe por quê, filhos? Nós estamos envolvidos em meio a essa cultura terrena, aonde nós vamos sendo consumidos por tantas coisas, consumidos por tantas promessas, e a gente vai perdendo a promessa principal. São tantas promessas nessa sua cabecinha, são tantas promessas, desejos e sonhos que não podemos abandonar. Deus, Ele não quer que você abandone os seus sonhos, Ele não quer que você abandone o seu trabalho, Ele não quer que abandone aquilo do qual é próprio, tanto que Ele falou: meu pai trabalha, eu também trabalho. Jesus é aquele homem que ensinou o verdadeiro sentido de viver nessa terra, ser um homem do culto, do templo, da palavra, da pregação, da evangelização, mas trabalhava com seu pai José. Jesus nasceu nessa terra não para ser um rei aonde é servido, Ele nasceu para ser um rei que serve. É isso que a gente não entendeu. Nossa vida, nós estamos querendo viver simplesmente que Deus me sirva, que Deus seja o meu garçom, que Deus seja aquele que traga. Mas em que dia você vai entender que Deus te constituiu para você servir? A vida é um dom de Deus para o serviço do próximo. E a vida de Cristo, de Nossa Senhora, de José e dos homens de Deus foi do serviço, do servir, do se colocar à disposição do outro. Então o Natal, ele é para nós justamente ter essa consciência de que primeiro eu vou ter que me aprender a desapegar. Sabe essa mulher linda que você está do seu lado? Sabe esse homem maravilhoso que está do seu lado? Sabe esse amigo? Vai ter um dia com toda dor no coração, um dia que você vai ter que se despedir. Sabe a mamãe que a gente ama, a mãe que eu amo, sabe o irmão? Gente, eu estou falando isso não é para vocês saírem desse lugar triste.
Porque eu falava hoje no sepultamento, filho, diante daquele corpo, o que você prefere? Despedir de alguém morto ou de alguém em vida? O que você prefere, falar com alguém morto ou alguém vivo? O que você prefere? Você prefere falar para essa pessoa que está do seu lado que você ama todos os dias? Ou vai esperar ela morrer para você viver a falsidade de fazer muitas vezes uma declaração quando alguém não pode mais ouvir? Deus está abrindo o nosso coração para a gente viver uma vida na graça. Essa é a luz que precisa renascer no nosso coração, do amor verdadeiro, do amor pleno, de se abrir a quem você ama agora, nesse momento maravilhoso. Quer ver Jesus nascer no coração de alguém? É quando a gente tem coragem de perdoar, quando a gente tem coragem de amar, quando a gente tem coragem de pegar tudo aquilo que não deu certo e dar uma oportunidade para construir histórias novas. Repito, no término desta nossa homilia, aquela mensagem que os próprios anjos disseram àqueles pastores que pastoreavam ali próximo à gruta de Belém. Eles disseram: hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Repita com o padre: hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Pode ter certeza que com essa emoção Jesus volta para o céu direto. Não nasce nunca. Não nasce, pelo amor de Deus, preguiça do inferno. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Salvador da humanidade não veio em camas lindas. O Deus que salvou a nossa vida não veio em palácios. O Deus que veio a essa terra, Ele não se vestiu de roupas finas, caras. Ele veio envolto de faixas pobres, em meio à manjedoura pobre. Veio numa mãe pobre, viveu uma vida pobre, para mostrar que a maior riqueza do homem não está naquilo que ele possui, mas está naquilo que ele tem, que é a sua família. A maior riqueza de Nossa Senhora, de Jesus e de José não era o lugar onde eles estavam, mas aqueles que estavam ao seu redor. Se coloque de pé, como aqueles pastores que ouviram dos anjos dizendo: hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Que você possa ter essa certeza na sua vida, que o Salvador, Ele vive no meio de nós. Que o Senhor nos dê a capacidade de amar, que o Senhor nos dê a capacidade de perdoar, que o Senhor nos dê a capacidade de servir. E que o Senhor está dizendo: há coisas que você vai precisar deixar para trás, que já não faz parte das tuas escolhas. E o Senhor está perguntando: o que você precisa abandonar do homem velho, da mulher velha, do pensamento velho, das atitudes velhas, para que a gente se aproxime de Cristo? É preciso abandonar os maus hábitos, é preciso abandonar a mentira, é preciso abandonar a canalice, é preciso abandonar a tristeza deste mundo que tantas vezes nos traz uma alegria momentânea, de um prazer momentâneo, de um momento que só traz muitas vezes tristeza para nós. Jesus é aquele que nos liberta dessas coisas perversas. Por isso eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, e que você possa dizer: esse vai ser o melhor Natal da minha vida. Eu quero viver o melhor Natal da minha vida, porque hoje eu estou entendendo o que significa esta luz, o que significa Cristo que nasce no meio de nós. Eu sinto que hoje eu posso ser um grande farol na minha família,
que eu possa ser um farol que ilumine a vida daqueles que estão nas trevas, e que quando eu me torno um farol, quando eu me torno um verdadeiro filho de Deus, eu me torno uma manjedoura. E eu quero, Senhor, que o meu coração se encha dessa graça, que o teu coração agora se abra a esta moção espiritual, que você possa dizer: sim, Cristo, o Senhor possa habitar nessa noite na minha vida, que nós possamos abandonar o que é velho, o que é velho deixar para trás. Não o esposo velhinho fica, as coisas velhas, mundanas, aquilo que não presta, aquilo que não é de Deus, seja colocado para trás. Por isso, levante a mão dessa pessoa que está do seu lado e agradeça, porque você pode dizer para ela hoje que você a ama. Você pode dizer que para ela que hoje você a ama e que você o ama. Você pode dizer para esse amigo: como é bom sentir a quentura da tua mão, como é bom sentir o teu abraço, como é bom sentir até o teu respirar, como é bom sentir que a vida traz para nós uma grande força e que nós estamos transmitindo vida nesta noite. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de dizer a quem está perto de nós o quanto eu amo. Eu sei que você já disse muitas vezes para a pessoa que está perto de você o quanto que você ama, mas dizer nunca é demais. Por isso Deus está colocando esta palavra na nossa boca, para que nós sejamos luz e não trevas, que sejamos vida e não morte, que sejamos verdadeiros cristãos e não ateus, que possamos testemunhar o nascimento de Jesus no meio de nós. Obrigado, Senhor. Levante a sua mão, a mão dessa pessoa que está do seu lado, e fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa recordação. Obrigado por essa recordação. E essa atualização. Por essa atualização. Da tua presença na minha vida. Da tua presença em minha vida. Que eu possa sair. Que eu possa sair dessa celebração. Dessa celebração. Cheio do teu Espírito. Cheio do teu Espírito. Cheio da tua alegria. Cheio da tua agradecendo. Agradecendo. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem por feito. Minha vida. Por minha vida. Por toda a providência. Por toda a providência. Pela minha casa. Pela minha pelo casa. Meu trabalho. Pelo meu trabalho. Eu não quero. Jamais reclamar. Jamais. Daquilo que eu tenho. Daquilo que eu tenho. Que o Senhor me capacite. Que o Senhor me a transformar. A vida das pessoas. A vida das pessoas. Melhores ainda. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Dê um abraço e um cheiro nessa pessoa que está do seu lado e fala: Deus te ama e eu também. Feliz Natal. Abraço bem forte. Isso. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento, vai. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Diga isso pra Deus. Quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento, vai. Esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos quanto tempo
Hoje o amor está sendo derramado nesta celebração em cada coração. Quero amar, Senhor. Quero amar. É isso que eu desejo. Este é o mandamento do Senhor. Só você vai. Quero amar. Esse é o mandamento, Senhor. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. E vamos aproveitar cada segundo, cada momento com aquelas pessoas que nós amamos. Deus dará força para a gente suportar os dias maus e mantermos inabalável pela força da oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos nos colocar assentados. Agora é o momento do ofertório, o momento de você deixar também o dinheiro que está na sua carteira aí também, ajudar a nossa missão. Você vai deixar de ser desapegado. E hoje nós estamos vivendo agora a era da tecnologia. Na cadeira que está à sua frente, nós temos o QR Code. Você pode pegar o seu celular agora, apontar a câmera e fazer a sua oferta. Você que está em casa também pode participar desse momento, junto com a nossa missão de evangelizar, levando a palavra de Deus a tantos lugares. Vai ficar aí, nesse momento em que nós vamos preparar o altar e vamos compartilhar daquilo que de graça Deus tem nos dado. Quero agradecer a todos aqueles que nos ajudam nessa missão. Muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente, sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. Ofereceste por nós com toda a fé.